Seja muito bem-vindo a esse vídeo e na nossa série Culturas, hoje vamos falar sobre a cultura do alho. Eu vou te explicar como fazer o plantio, espaçamento, densidade, calagem, adubação orgânica, adubação mineral, adubação de cobertura, adubação foliar e ainda no final deste vídeo eu vou te dar uma dica muito importante para você que cultiva alho ou você que faz recomendações e acompanha produtores de alho. Vamos lá! Então, vamos começar a conhecer então os princípios iniciais para o plantio, adubação e calagem do alho e também a adubação foliar que nós vamos estar falando a partir de agora. Primeiro ponto importante é a época de plantio, tá? Este ponto ele vai influenciar muito no desenvolvimento dessa cultura. Para que a gente possa ter um bom desenvolvimento vegetativo e produtividade, a cultura do alho ela vai exigir temperaturas amenas. Quando a gente fala temperaturas amenas, entre 18 a 20 graus Celsius na fase inicial do ciclo. Depois ela vai precisar de temperaturas ainda mais baixas, entre 10 a 15 graus Celsius, durante o período de bulbificação e depois temperaturas mais elevadas, de 20 a 25 graus Celsius, na fase de maturação. Então perceba que para cada fase dessa cultura, ela vai precisar de temperaturas diferentes. Por isso que não tem como eu crivar qual a época correta de plantio. Eu vou te dar um exemplo aqui para a região sudeste, mas se você mora no sul do país, basta adaptar a essas temperaturas que eu estou falando aqui. Vamos lá. Desenvolvimento vegetativo, 18 a 20 graus Celsius. Período de bulbificação, a temperatura tem que ser mais baixa, de 10 a 15 graus Celsius. E depois, temperaturas mais elevadas na fase de maturação, entre 20 a 25 graus Celsius, mas não mais que isso. Então não adianta você querer fazer o plantio do alho, querer um bom desenvolvimento com 35 graus Celsius, com 38 graus Celsius, tá? Não vai adiantar. Ela prefere temperaturas mais amenas. É importante que você adapte a sua região. Aqui no Sudeste, por exemplo, os alhos comuns a gente planta lá entre março a abril. Por quê? Daqui a pouco a gente está entrando no inverno e a gente vai conseguir esse período melhor, entre aspas, para a cultura do alho quanto a temperaturas. Isso aqui é só um exemplo. Temos os alhos vernalizados que eles vão exigir aí frigorificação, que nada mais é do que um choque térmico de pré-plantio. 35 a 45 dias sob temperaturas entre 4 a 7 graus Celsius. Ele pode ser plantado em maio, aí, de preferência, ou até a primeira quinzena de junho. Isso aqui é somente um exemplo. Então é importante que você esteja atento a essas questões de temperatura, beleza? O alho ele é uma cultura que ele sente muito temperaturas altas, beleza? Espaçamento que eu posso utilizar. Eu listei aqui os espaçamentos mais utilizados no Brasil, mas isso pode modificar, tá, pessoal? Então você pega de 25 centímetros a 8 centímetros, por exemplo. De 25 por 8 centímetros, de 25 por 10 centímetros, de 30 por 8 centímetros, 30 por 10 centímetros, 20 por 10 centímetros. Então isso daqui vai depender de qual que é a sua intenção de densidade e quantidade de plantas, mas esses espaçamentos aqui são os mais comuns para o Brasil, beleza? Vamos falar um pouco sobre o plantio, como deve ser feito o plantio. O plantio ele pode ser manual ou pode ser mecanizado. Tá? E ele vai ser em sulcos aí para profundidade de 3 a 5 milímetros, tá? Tanto se for manual quanto for mecanizado, aí dependendo da sua escala, beleza? Em todos os dois casos, tanto manual quanto mecanizado, o plantio ele é realizado aí por meio de bulbilhos, que nós chamamos de dentes de alhos, né? Que eles precisam ser classificados antes aí por meio de peneiras especiais, selecionados e depois tratados, mas em síntese a gente faz esse plantio aí ou em sulco, tá? Na profundidade de 3 a 5 milímetros ou manual ou mecanizado, tudo bem? Alhos, sementes, bulbilhos necessários, né? Quantos que a gente precisa em 1 hectare? A gente vai precisar de 400 a 1.000 quilogramas por hectare de bulbilhos, tá? Dependendo aí do espaçamento e da cultivar que você vai estar utilizando. Então a gente precisa aproximadamente dessa quantidade, 400 a 1.000 quilogramas, aí, dependendo da sua densidade em 1 hectare. Vamos lá então, calagem e adubação. Vou falar primeiro sobre a calagem e adubação orgânica, vou falar sobre a adubação mineral e vou falar sobre a adubação foliar também. Bom,
Quanto à saturação por bases, o alho ele é uma cultura altamente exigente de saturação por bases. Então eu preciso de uma saturação por base de pelo menos 80%. Para você atingir essa saturação por base, é lógico, depois que você já sabe fazer todo o cálculo de calagem, como fazer, é importante que essa calagem ela seja feita aí no mínimo 60 dias antes do plantio, para que eu possa conseguir atingir essa saturação por base. Dificilmente você vai achar já um solo que já tenha 80% de saturação por base. Então o ideal é que eu consiga aí pelo menos 60 dias antes estar fazendo aí a minha calagem. Lógico, o ideal é que se faça a incorporação, porque dificilmente você vai atingir esse nível de saturação por base, beleza? Então é uma cultura altamente exigente. Quanto à adubação orgânica, você pode estar fazendo de 20 a 30 dias antes do plantio. Você pode estar utilizando de 20 a 30 toneladas por hectare de esterco bovino bem curtido, beleza? Ou se você quiser utilizar esterco de frango ou a própria cama de frango, você pode estar utilizando aí de 5 a 7 toneladas por hectare. Então, de 20 a 30 dias antes do plantio, você faz essa adubação orgânica aí com esterco de gado de 20 a 30 toneladas, ou se você preferir por esterco de galinha, você pode utilizar de 5 a 7 toneladas, tudo bem? Ou tanto esterco de galinha como cama de frango. Bom, e a adubação de plantio? A adubação de plantio é uma adubação que eu tenho que ter aí alguns critérios quanto à análise de solo. Para eu poder fazer minha adubação de plantio, eu preciso verificar na análise de solos os níveis de fósforo, de nitrogênio e de potássio. Quando que eu vou fazer? Até passei de uma vez aqui, 7 dias antes do plantio. Esse é o ideal. Uma semana antes do plantio, eu faço a minha adubação de plantio, minha adubação mineral química. Bom, eu vou utilizar de 20 a 40 kg por hectare de nitrogênio. Repara que a cultura do alho é uma cultura que eu vou precisar de colocar nitrogênio já no plantio. Tudo bem? Por que 20 a 40 kg por hectare? Porque depende da minha análise de solo. Eu vou dar o exemplo do nitrogênio e você vai fazer isso para todos, para fósforo, para potássio. Tá? Então, repara bem, de 20 a 40 kg por hectare. Isso quer dizer o seguinte, se na minha análise de solo, lógico que eu não vou ter o nitrogênio, então fica um pouco difícil eu verificar quanto que eu vou estar utilizando. Eu preciso verificar como que foi antes de eu estar implantando a cultura do alho, o que eu utilizei antes. Eu utilizei, por exemplo, algum tipo de leguminosa, então se eu já utilizei algum tipo de leguminosa, possivelmente eu já tenho nitrogênio no solo em grande quantidade. Então eu posso utilizar menos nitrogênio. Ah não, já tem uns 3 anos que eu não faço nenhuma adubação nitrogenada. Então possivelmente eu vou ter aí uma quantidade baixa de nitrogênio. Então eu posso utilizar até 40 kg por hectare de nitrogênio. Ou seja, para fazer a adubação nitrogenada, eu preciso verificar o histórico da minha área. Eu já estou fazendo adubação nitrogenada há algum tempo? Não estou fazendo, então vou utilizar mais nitrogênio. Eu utilizei algum tipo de leguminosa? Utilizei, então quer dizer que eu posso utilizar menos nitrogênio agora, beleza? Mas no geral eu preciso de 20 a 40 kg por hectare de nitrogênio. Depois nós temos o fósforo, de 120 a 360 kg por hectare de fósforo. Caraca, pessoal, isso daqui é muita coisa, é uma diferença muito grande, né? É de 120 para 360. Vamos lá. Como que você vai verificar isso? Você vai pegar a sua análise de solo e vai verificar se o fósforo está baixo, médio ou alto. Estou falando aqui de forma geral. Essa recomendação aqui, você precisa verificar aqui a sua análise de solo. Se na sua análise de solo o fósforo estiver alto, já estou com a grande quantidade de fósforo no solo, então você utiliza até 120 kg por hectare de fósforo, podendo chegar a 150 kg. Bom, não, na análise de solo meu fósforo está médio. Beleza? Está médio. Então eu vou utilizar 240 a 250 kg por hectare de fósforo. Tá. Mas na minha análise de solo, meu fósforo está muito baixo, está baixo, muito baixo. Então eu posso utilizar até 360 kg por hectare de fósforo. Beleza? É lógico, distribuído no suco de plantio. Tranquilo? Essa quantidade toda distribuída no suco de plantio. Então, ou seja, até 360, podendo 320, 340, 350, isso daí você vai poder adaptar. Então, essas são as quantidades de fósforo que a cultura do alho precisa. Depois nós temos aí o potássio, de 40 a 120 kg por hectare de potássio. Quanto que eu vou utilizar? 40 a 120. Mesmo critério para o fósforo. Está alto na sua análise de solo? Coloca 40 kg de fósforo. Está médio na sua análise de solo? Coloca 80 kg de potássio. Desculpa, falei fácil, mas de potássio. Vamos repetir. Está alto na análise de solo? Coloca 40 kg por hectare de potássio. Está médio? Coloca aí cerca de 80 a 90 kg por hectare de potássio. Não, está baixo, está muito baixo. Bota até 120 kg por hectare de potássio.
Beleza? Este ponto aqui é muito importante. É lógico, se você vai utilizar cloreto de potássio, por exemplo, é importante que não ultrapasse 50 kg de potássio, né? Isso aí é uma recomendação que a gente tem feito para que você divida um pouco essa aplicação de potássio e jogar um pouco para cobertura, dependendo da quantidade que você for estar utilizando. Micronutriente, a gente pode utilizar aqui logo no plantio até 3 kg por hectare de boro. Se na sua análise de solo o boro já estiver alto, não há necessidade. Mas se estiver médio ou baixo, pode utilizar até 3 kg por hectare de boro e 5 kg por hectare de zinco. Tudo bem? Este ponto é muito importante. E depois a gente parte então para a nossa adubação de cobertura. Como que vai funcionar a adubação de cobertura? 30 e 50 dias após a emergência das plantas. Como assim 30 e 50? Nós vamos dividir a adubação de cobertura em duas, ou seja, nós vamos parcelar a adubação de cobertura. Quando for 30 dias após a emergência, eu vou fazer uma, e 50 dias após a emergência das plantas, eu vou fazer a segunda adubação de cobertura. Eu vou utilizar de 40 a 80 kg por hectare de nitrogênio, seguindo aquele mesmo princípio lá atrás do meu histórico da área, beleza? Eu posso utilizar de 40 a 80. Vamos supor que eu vou utilizar 60 kg por hectare de nitrogênio. Então eu vou colocar 30 kg por hectare de nitrogênio 30 dias depois da emergência das plantas e depois vou colocar mais 30 kg por hectare de nitrogênio 50 dias após a emergência das plantas, ou seja, 20 dias após a minha primeira adubação de cobertura. Tudo bem? Depois nós temos o potássio, também 40 a 80 kg por hectare de potássio. Neste caso, você vai verificar a análise de solo. Se na sua análise de solo, quando você fez, estava baixo, médio ou alto, você vai seguir aqueles mesmos parâmetros que eu te expliquei agora na adubação de plantio. Ou seja, vamos supor que você definiu, você vai utilizar 50 kg por hectare de potássio. Então você vai colocar 25 kg por hectare de potássio 30 dias após a emergência e mais 25 kg por hectare 50 dias após a emergência, ou seja, 20 dias depois da primeira adubação de cobertura. Ficou entendido isso aqui? Vai anotando isso daí para que você consiga fazer esse cronograma. Por fim, nós temos a adubação foliar. A adubação foliar também é recomendado para a cultura do alho. Eu já vou te dar uma recomendação pronta aqui, mas é importante que você verifique aí os dados de análise de solo para poder fazer. Nós vamos fazer duas aplicações, também 30 e 50 dias após a emergência. A gente vai seguir o mesmo cronograma da adubação de cobertura. Neste caso, a gente vai utilizar sulfato de magnésio a 0,5%. Beleza? Esse ponto é muito importante. Tá? Tanto 30 a 50 dias após a emergência, eu estou utilizando aí o sulfato de magnésio a 0,5%. Por isso que é importante que você já conheça aí os princípios de como fazer a adubação foliar. E depois, 10 dias antes da colheita, isso daqui é uma recomendação muito interessante que tem dado bastante resultado, eu pulverizar, direcionando aí sobre a base das folhas e próximo à superfície do solo, sulfato de potássio a 0,8%. Para quê? Para a gente poder melhorar a conservação dos bulbos na hora de estar fazendo o armazenamento. Vale lembrar que essa recomendação de adubação foliar é uma recomendação que a gente faz, que a gente utiliza, que temos muito bons resultados, trouxemos elas de alguns boletins técnicos e fomos adaptando. Então é importante que para a adubação foliar você siga aí alguns critérios para análise foliar e para a recomendação. E assim a gente fecha essa parte da recomendação de adubação para a cultura do alho. Bom, agora que você já entendeu como fazer adubação para a cultura do alho, deixa eu te dar uma dica muito importante. Muito cuidado na hora de se fazer adubação nitrogenada. A cultura do alho é uma cultura que sente muito o excesso de nitrogênio. Existe aí uma anomalia na cultura do alho chamada superbrotamento. É também conhecida aí como pseudoperfilhamento. É uma anomalia comum na cultura do alho que acontece principalmente por conta do excesso de nitrogênio. Muitos produtores ficam desesperados quando isso acontece. Por isso que é muito importante seguir a recomendação à risca. Perceba que em nenhum momento da recomendação de adubação para a cultura do alho, a gente permite que a gente eleve mais que 80 kg por hectare de nitrogênio, levando em consideração que este excesso de nitrogênio pode ocasionar problemas muito sérios
para a cultura do alho, como é o caso do superbrotamento. Beleza? Espero que você tenha gostado deste vídeo, espero que você tenha entendido aí, peço que você volte novamente e anote, faça aí a sua tabelinha, o seu cronograma de adubação, que esta recomendação tem funcionado muito bem. A gente pegou de várias literaturas diferentes, fomos adaptando, experimentando e os produtores que têm utilizado essa recomendação têm tido bons resultados, beleza? Espero que você tenha gostado e até o nosso próximo vídeo.